Olá! Nesse vídeo vocês vão conhecer o lobisomem da Turma do Penadinho. Lobby é um personagem da Turma da Mônica criado por algum roteirista do Maurício de Souza, fazendo parte do núcleo da Turma do Penadinho. Ele é o lobisomem do cemitério, que, para quem não conhece a lenda, é um homem comum, mas nas noites de lua cheia vira um lobisomem, e isso é bastante representado nas suas histórias. Apesar de na figura mitológica o lobisomem ser considerado amedrontador e do mal, na Turma do Penadinho ele ganhou uma característica de um lobo bonzinho que se distrai facilmente, rendendo várias histórias com as trapalhadas que ele sofre por ser homem e se tornar lobisomem de repente. Mas claro que nem sempre ele é bonzinho. Em algumas histórias o lobo fica furioso, só que isso não costuma durar muito. A estreia do personagem foi na tira número 9 do Penadinho, onde o personagem pergunta ao Penadinho por que ele está enfiando rolhas no ouvido, e o Penadinho responde que como é noite de lua cheia, o amiguinho lobisomem faz sua serenata para a lua. Como a gente não sabe quem roteirizou essa tira, por isso foi dito que algum roteirista do Maurício que criou o lobisomem. O personagem nasceu meio que sem querer, né? E como vocês viram, de início ele era chamado apenas de lobisomem, mas logo depois passou a se chamar Tonicão, só que ele não apareceria nas tiras, era apenas um vulto que ficava no fundo. Ele só foi mostrar a cara, ou melhor, o focinho, nos gibis, estreando na edição 66 do Cebolinha pela Editora Abril, numa historinha de 2 páginas chamada A Serenata, curiosamente com o nome do Zé Vampir no título. A história mostra uma moça acordando junto com a sua cachorrinha com um som ao fundo. Vale destacar os belíssimos traços e como a moça foi desenhada em um visual não tão comum para o estilo do Maurício. Na página seguinte, a moça se arruma toda, abre a janela e lá embaixo está o lobo cantando uma serenata para a cachorrinha da mulher, que fica sem entender nada, claro. Na sua aparição seguinte, na edição 71, seu visual é totalmente diferente do que conhecemos. Nessa história de 2 páginas, ele tenta afugentar um cachorro que estava tentando roubar o osso do outro. E no final, após ele virar lobisomem, ele mesmo tenta roubar o osso do cachorro. E foi assim que aos poucos o Lobo foi tendo algumas aparições, mas foram nos gibis do Cascão que o personagem passou a ter mais destaque. Ele já estreou na primeira edição do Cascão na história Quem Precisa de um Empurrãozinho, onde um homem diz ao Penadinho que está 3 noites sem dormir, pois está amando. Só que ele tá triste, pois a garota nem dá bola pra ele. E o Penadinho dá uma de engraçadinho. Vai ver que ela não sabe jogar futebol. Nesse momento, ela passa com a sua cachorrinha e o rapaz diz: pena que ela não ligue pra mim. Então o Penadinho vai lá e manda essa. Vai ver que ela não tem telefone. Então o Penadinho arruma o visual do rapaz, deixa ele bem vestido e pede pra ele levar flores para ela. O melhor é que o personagem pergunta: pra que essas flores? Ela ainda tá viva? Assim, ele vai com as flores atrás dela e o Penadinho fica preocupado, pois é noite de lua cheia. E no final, o rapaz, agora como lobisomem, agradece ao Penadinho, pois ele conseguiu a cachorrinha da mulher. A próxima aparição do personagem foi na 4ª edição do Cascão, na história O Solitário, onde todos têm medo dele por ser um lobisomem. Então ele desabafa com o Penadinho, que diz que as pessoas têm medo de gente diferente. E o Penadinho apresenta o lobo aos seus amigos do cemitério. O lobo fica feliz, pois finalmente vai deixar de ser solitário, até que ele vira humano e os personagens do cemitério fogem dele. Pobre coitado. Com esse tanto de aparições, logo surgiram histórias marcantes do personagem, como Uma História no Meio da Multidão, onde ele desabafa com o Bidu os dilemas de ser um lobo, pois ele está apaixonado por uma garota, a Filó, mas como ela vai aceitar alguém que rói ossos, que faz xixi em postes e está sempre cheio de pulgas? Só que no final ele descobre que ela é uma lobismulher. Isso existe? No mundo da Turma da Mônica, sim. Vocês separaram que em todas essas histórias o lobo foi desenhado de forma totalmente diferente? Isso porque na época cada artista fazia o personagem do seu jeito. Como ele não era um personagem fixo, toda vez que alguém tinha uma ideia de história com lobisomem, os desenhistas faziam da sua maneira. Mas sem dúvidas, o visual mais estranho dele foi na 8ª edição do Cascão. Aqui ele parece um espantalho. Outra coisa também que não tinha definição era o nome do personagem. Às vezes era chamado simplesmente de lobisomem, às vezes era chamado por algum nome inventado pelo roteirista da história. Seu nome humano sofria do mesmo problema. Mas tudo mudou quando a roteirista Rosana Munhoz criou um visual definitivo para o personagem, que é o que conhecemos atualmente. Isso foi a partir dos anos 90. Aos poucos ele foi ficando parecido com o que conhecemos e no final dos anos 90 já estava com seu visual atual, de camisa listrada e shorts. Seu visual de humano também passou a ter um padrão, um pouco gordinho e de olhos verdes, com o nome de Lupercínio, que quando vira lobisomem passa a se chamar apenas Lobe.
Curiosamente, ainda nos anos 2000 trocavam o nome dele, como vocês podem ver nestes quadrinhos. Aliás, nessa nova fase, ele continua com seus dilemas meio lobo e meio homem, mas as histórias são mais voltadas a confusões dele no cemitério quando vira lobo em noite de lua cheia, como na Noite do Cachorro Doido, que é a época do ano em que o lobo fica doidão das ideias. Mas com certeza, uma das histórias mais marcantes dessa nova fase é a O Lobisomem, que traz uns traços totalmente diferenciados para o personagem, dando a sensação de estarmos sentindo a fúria dele. Curiosamente, nem parece que está em um gibi da Turma da Mônica, parece uma graphic novel. No final dessa história, uma simples agulha faz o lobo fugir, pois era dia de vacinação. Curiosamente, mesmo após anos com essa aparência que conhecemos hoje, na edição 85 da Magali, foi uma das raras vezes nos gibis atuais em que ele apareceu totalmente diferente do que conhecemos, tanto de forma humana quanto na forma de lobo. Isso aconteceu na história Dia Perfeito, onde uma moça tem um dia perfeito com seu namorado, e após levá-lo para sua casa, a lua cheia aparece, ele vira lobo e fica do lado de fora protegendo a casa dela. Como podem ver, o visual dele era de um cachorro mesmo, talvez só para fazer piadinha com a história, ou podemos considerar que era outro personagem? Eis a questão. E já que estamos falando de lobisomem, vocês sabiam que o Franjinha já virou um? Isso aconteceu na história Noite de Lua Cheia, onde o Franjinha engole uma invenção dele e acaba virando um lobisomem. Depois de muita confusão, ele volta ao normal e chora como um cachorro para tomar banho. Outro personagem que já virou lobo foi o Chico Bento na história Lobo Chico. Nela, o Chico leva uma cachorrinha para sua casa e ela agradece mordendo o nariz dele. Com isso, aos poucos, ele vai tendo comportamentos de cachorro até virar um lobo. Assim, a cachorrinha se apaixona por ele, mas claro que quando o Chico vê a Rosinha, sai correndo para os braços dela, só que a Rosinha desmaia de susto, então a cachorrinha se sente de coração partido, morde o rabo dele, fazendo o Chico voltar ao normal. No final, a cachorrinha era uma lobismulher, e olha só esse Chico Bento que danadinho uivando pra ela no final. Ele também já virou lobo em Chico Bento Moço, isso porque ele foi mordido por um lobisomem na noite de lua azul, mas quando volta ao normal, nunca mais vira lobo de novo. E pra quem tá curioso, a lua azul existe em intervalos de cada 2 anos, mas não fica necessariamente azul, ela pode ganhar brilho azulado, mas depende muito das condições atmosféricas. E além do lobo que nós conhecemos na Turma do Penadinho, nos gibis do Chico Bento existe o clássico lobisomem das lendas folclóricas, especialmente as contadas pela avó Dita. Mas, voltando ao personagem, ele teve uma revista da coleção de miniaturas da Turma da Mônica, junto com o boneco colecionável dele. Também teve uma nova versão nas Graphic SP Penadinho Vida e Penadinho Lar. Nos desenhos, apareceu em alguns VHS da Turma da Mônica e em animações 3D do Penadinho. Oh, que coisa chata! Alguém já teve a mesma ideia que eu. Se liga, amizadinha, não sou enfeite não, tá me estranhando, é? Poxa, levei tanto tempo pra desenterrar os meus ossinhos, e agora, o que vou trazer de enfeite? E este é o Lobe, pessoal! Com certeza um dos lobisomens mais legais que a gente já viu e que nos rende muita história boa, sendo um personagem bem importante na Turma do Penadinho. Mas e vocês? O que acham do Lobe? Qual história dele vocês gostam mais? Comenta aí embaixo! E é isso, pessoal! Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa seu gostei aí embaixo. É novo no canal? Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!